pessoal, voltemos então com as nossas questões. Tá? Nós estávamos fazendo aí algumas questõezinhas, você viu que a questão anterior, questão número 5, trouxe o nosso item como errado, tá? Então, cuidado com essa questão do sujeito, completar verbo, isso não existe, tá bom? Agora, olha a questão número 6, também é simples, dá para você acertar também direitinho, e se ela fosse complexa, você acertaria do mesmo jeito. Vai lá. Ou seja, na frase, afogada no luar, a cidade oferecia um aspecto de paz serena. Nessa frase, o termo sublinhado representa o objeto direto cujo núcleo é o quê? Paz. Vamos confirmar tudo. A cidade oferecia um aspecto de paz serena. Gente, olha o verbo oferecer, flexão verbal oferecia. Preciso encontrar os termos que estão subordinados a esse verbo. Quais são os termos que se subordinam ao verbo? Sujeito e complemento. Perdoe-me. Olha aqui, ó. O que é que oferecia esse aspecto de paz serena, gente? Você diz logo o quê? A cidade. Ó, cidade sujeito, Rosi. Isso. Sujeito cujo núcleo é o quê? Cidade. Sujeito simples. Ótimo. A cidade oferecia o aspecto, só que aqui, ó, regência, sempre lembrando a regência, associada à interpretação do texto. Gente, aqui de acordo com o que você entende, quem oferece precisa oferecer o quê? Algo. Rosi, quem oferece, oferece algo a alguém. De fato, em outro período. Neste, não. Neste, quem está oferecendo algo. Então, você analisa assim. Ah, quem oferece aqui, Rosi, vou colocar bem aqui, ó. Quem oferece aqui, Rosi, oferece algo, sim. Aqui quem está oferecendo, gente, está oferecendo o quê? Um aspecto de paz serena. O seu verbo é transitivo direto. O seu verbo é transitivo direto. O seu complemento é objeto direto. Mas você se lembra de um dos nossos comentários? Objeto direto apresenta núcleo, sim, como qualquer estrutura morfossintática. Toda estrutura morfossintática apresenta núcleo, toda estrutura. Aqui não é diferente. Objeto direto apresenta núcleo, só que você se lembra da característica do objeto direto. Uma delas, o núcleo não pode ser o quê? Preposicionado. O núcleo não pode ser preposicionado por razões específicas, por razões claras. Você pode encontrar um objeto direto preposicionado. Mas existem razões para isso. Em regra, o núcleo do objeto direto não pode ser preposicionado. E aqui está dizendo assim, ó, o termo sublinhado representa o objeto direto. Certíssimo. Cujo núcleo é paz. Opa, olha só. Cujo núcleo é paz. Analise. Paz. Termo o quê? Preposicionado. Termo preposicionado. Chamo, então, ao termo paz. Classifico, então, o termo paz como núcleo do objeto direto? Não. Primeiro, pelo foco. Interpretação. Segundo, pela estrutura. O objeto direto não pode ser preposicionado. Se não pode ser preposicionado, então, o item já está o quê? Errado. Agora, Rosi, qual é o núcleo desse objeto direto? Gente, essa cidade oferecia realmente o quê? Oferecia essa paz? Oferecia esse aspecto. Olha só, oferecer esse aspecto. Aspecto é o núcleo do objeto direto. Entendidos? Aspecto é o núcleo do objeto direto. Paz, não. Primeiro pelo foco, né? Essa cidade, ela está oferecendo é esse aspecto, não é essa paz. E segundo, porque está preposicionado. Ah, então, de fato, o item está errado. Olha este outro aqui. Questão número 7. Vamos lá, vamos aprender de fato isso, vamos aprender de vez, vamos acertar logo essas questões, vamos logo passar nesses grandes concursos. Ah, vamos sair dessa vida maluca de concurseiro e você rapidinho sairá disso. Ah, vai lá. Número 7. Os termos sublinhados no período, nesses dois períodos aqui, ó, desconfia, na verdade não é dos dois, né? Só um período. Desconfia dos fumantes, esses não têm sentimentos? Esses termos sublinhados devem ser classificados
nesta ordem, ou seja, respectivamente, como objeto indireto, aquele que exige uma preposição. Na verdade, o verbo vai exigir, é o verbo, é a regência do verbo, que vai exigir uma preposição, e o objeto direto. Na verdade, eu diria objeto indireto cujo núcleo é preposicionado. Núcleo é preposicionado. Objeto indireto, o núcleo não pode ser preposicionado. Vamos ver? Mas isso nós percebemos pela regência do verbo. Desconfia dos fumantes. Opa, quem é que está desconfiando aqui, gente? Quem é? Desconfia tudo dos fumantes. Desconfia tudo dos fumantes. Olha o sujeito, Rose. É porque o seu verbo está no imperativo, né? Sujeito, tu, sujeito simples, oculto, elíptico, desinicial, mas não deixa de ser simples. Desconfia tudo dos fumantes. Agora, regência, quem desconfia, desconfia de algo. Aqui nós estamos desconfiando de quê, Rose? Dos fumantes. Regência do verbo, exigiu a preposição, então seu verbo é transitivo, o quê? Indireto. Dos fumantes, objeto indireto. Núcleo do objeto indireto, fumantes. Só para você ter uma ideia. Núcleo do objeto indireto, fumantes. Olha só, gente. Dos. Resultado da contração de D mais os. Preposição mais o quê? Determinante. Preposição mais determinante. Os fumantes. Tudo bem? O que você tem aqui é como núcleo do objeto indireto, Rose, fumantes. Por causa desse artigo, fumantes é apenas um substantivo. Vou colocar acima. Núcleo, bem aqui, substantivo. Que legal. Então, vamos lá. Quando você diz que fumantes é substantivo, você está atribuindo ao termo uma função o quê? Morfológica. Quando você diz que fumantes é núcleo do objeto indireto, você está dizendo, então, que agora a análise que você está fazendo é sintática. Função morfossintática da estrutura dos fumantes. Substantivo e... substantivo, gente. Tá certo. Substantivo e objeto, eu estava pensando na análise sintática já. Substantivo e objeto, o quê? Indireto. Tudo bem? Verbo transitivo e indireto, objeto indireto. Gente, só lembrando, qual é a função sintática? Porque isso aqui é preposição é função morfológica. Qual é a função sintática dessa preposição? Como é que é? Não possui, a preposição não possui o quê? Função e não possui função sintática. Não possui função sintática. Preposição, conjunção, não possuem função sintática. Tudo bem, gente? Bom, então vamos lá. Desconfia dos fumantes, objeto indireto, esses não têm sentimentos. Deixa eu me apagar aqui, senão você não vai entender mais nada. Vou apagar aqui, Pronto. Então vamos lá. Esses não têm sentimentos. Olha o verbo. Rose, quem é que não tem sentimento? Esses, olha o seu sujeito. Sujeito. Quem tem algo, né, Rose? Sim, pela regência do verbo? Sim, quem tem algo. Ou quem não tem, também não tem algo. De qualquer forma, você tem aqui, quem tem algo, o seu verbo exige um complemento que não é regido de preposição, o seu verbo, então, é transitivo, o quê? Direto. Aqui, quem tem, Rose, ou não está tendo o quê? Sentimentos, objeto direto. Gente, só para nós completarmos aqui o nosso pensamento. Olha o seu sujeito. Esses. Olha o núcleo do seu sujeito. Esses. É a única palavra que está formando o seu sujeito. Só que o núcleo do seu sujeito aqui, vou trazer para cá. O núcleo do seu sujeito aqui é um pronome, não é um substantivo. Cumprimos a regra? Não, porque nós cumprimos a regra quando o núcleo é um substantivo. Aqui é um pronome. Mas daí você chama pronome o quê? Substantivo. Rose, esses é pronome demonstrativo? Sim, de fato. Pronome demonstrativo, substantivo.
Demonstrativo porque aponta. Pronome porque substitui o substantivo para determiná-lo. Demonstrativo porque aponta. Substantivo porque está na posição de núcleo. Agora, o que eu quero dizer a você? Quando você disse que esses é pronome, lembre-se de que pronome é só uma das 10 classes gramaticais. Então, você está atribuindo ao termo uma função o quê? Morfológica. Função morfológica. Esses núcleo de sujeito, Rose, função o quê, gente? Sintática. Só para você ir pegando o ritmo. Aí daí a pouco você consegue fazer essas questões sozinho. Sozinho mesmo. Você consegue perceber isso automaticamente. Você já estará fazendo em pouco tempo, você já estará fazendo uma análise morfossintática do seu período sem nem perceber. Tá? De tão fácil que agora isso ficará. Sentimentos, objeto direto. Núcleo do objeto direto. Sentimentos, essa é essa palavra que aparece. Tá? Os sentimentos. Tá? É um termo que pode ser determinado. O que eu quero dizer com isso? É só um substantivo. Substantivo. Cumprimos a regra? Sim, núcleo do objeto precisa ser um substantivo, em regra. Só que substantivo também é só uma das 10 classes gramaticais. A análise que fazemos aqui é o quê? Morfológica. Já estamos saturados disso. Objeto direto, então, faz parte das 10 classes gramaticais? De fato, não. Então, a análise que você está fazendo é o quê? Sintática. Ok? Então, aqui, ó. Sujeito, verbo, complemento. Você, nessa pequena estrutura aqui, ó, acaba de fazer uma análise morfossintática de toda a oração e ficou tranquilo, tá? Agora vamos. Qual é a proposta, gente? Os termos sublinhados nesse período devem ser classificados nesta ordem, respectivamente, como objeto indireto. Sim, gente, havíamos visto há pouco. Objeto indireto e objeto o quê? Direto. Nesta ordem, sim ou não? Sim. O item, então, está o quê? Certíssimo. Ó, o item está certíssimo. Objeto indireto e objeto direto. Fica fácil, né, gente? Fácil, fácil. Vamos tentar uma outra questão? Vamos lá? Vamos ver, gente. Daqui a pouco eu vou derrubar essa tela. Não sei que força é essa para apagar isso. Olha lá. Pronto. Vamos continuar, então? Próxima questão. Essa daqui é legal. Questão número 8 é legal. Questãozinha de prova que pegou muita gente. Mas é tranquilo. O raio ofende somente ao tronco que devassa os ares. Nesse período, os termos sublinhados são objetos diretos. O raio ofende somente ao tronco. Vamos analisar aqui, ó, começar pelo verbo ofender, vamos? Ó, o raio ofende somente ao tronco. Querido, o que é que está ofendendo alguma coisa aqui? Você diz o quê? O raio, ó, sujeito. Pronto, sujeito. Verbo, vamos à regência. O raio ofende ao tronco. Olha só a ideia da sua concorrência. A ideia da sua concorrência. Sujeito, o raio ofende, verbo, por extensão de conhecimento, ao tronco só pode ser o quê? Complemento. Aí olha a sua concorrência. Ao é só a combinação de uma preposição mais um determinante, de fato. Ao é a combinação de uma preposição mais um determinante. Isso daqui, ó, é só uma preposição. Aí a sua concorrência, quando eu vejo uma preposição, eu já chamo a estrutura de objeto indireto, porque quem ofende a algo. Ô, conversa. Quem ofende a algo, vá pela regência. Já viu a regência do verbo ofender? A regência do verbo ofender é essa, ó. Quem ofende algo. Olha aí, ó. Quem ofende algo, gente. Quem ofende aqui está ofendendo o que, Rose? Ao tronco. Olha a regência do verbo. Eu tenho falado isso direto a você. Estude regência. E associe essa regência ao período que você está analisando aqui de fato. Quem ofende algo. É a regência do verbo. Não existe quem ofende a. Quem ofende algo. Tá? Em outras palavras, o seu verbo não exige preposição, portanto, é transitivo o quê? Direto. Se é transitivo direto, o complemento, então, só pode ser o quê, galerinha? Exato, o objeto direto. Rose, mas o objeto direto aqui ó, está preposicionado. Já falamos a respeito. Qual é a regra? Que não venha preposicionado, mas pode acontecer? Pode.
Neste caso, apareceu preposicionado. Se apareceu preposicionado, então você diz, é objeto direto o quê? Preposicionado, sem nenhum problema. Olha aí, ó, objeto direto preposicionado. O raio ofende ao tronco que devassa os ares. Gente, o que é que está devassando? Ó, o que é que devassa esses ares aqui? Hã? Ofende ao tronco e este tronco devassa. O tronco, Rose, é isso mesmo, olha o sujeito. Olha o sujeito, o tronco. Só que detalhe, tá? Eu preciso falar a você que este sujeito aqui, ó, está sendo retomado por este termo, que é considerado pronome relativo. Só que sobre pronome relativo nós vamos conversar depois, tá? Mas eu preciso de que você saiba que tronco aqui está sendo retomado por quê? Então o seu sujeito deveria estar aqui, ó. O tronco devassa os ares. Mas eu preciso só que você interprete. Eu preciso só que você interprete. O tronco devassa, bom, olha só. O que devassa, segundo a... Vou trazer para cá, gente, para você entender. Vou puxar a setinha para cá. Ó. O que devassa está devassando algo. O que devassa, devassa algo. Sim, olha, o seu verbo exige um complemento, só que não é regido de preposição. Então, o seu verbo é transitivo, o quê? Direto. O que devassa está devassando o quê, Rose? Os ares, objeto direto. Então, na verdade, o que é que você tem aqui? Você tem dois verbos transitivos diretos, exigindo, respectivamente, os objetos diretos. A diferença é só que o primeiro é o quê? Preposicionado, mas é objeto direto. Nesse período, os termos sublinhados são objetos diretos. Objetos diretos? Sim ou não, gente? Sim. Sim, seu item está certo. A galerinha marcou isso daqui como objeto indireto por causa da preposição. Nós temos de saber trabalhar melhor com as preposições. Ah? Eu preciso entender que preposição não trabalha só em função de objeto indireto. Preposição trabalha em função de várias estruturas morfossintáticas. Uma preposição trabalha, sim, é fato, trabalha em função de objeto indireto. Mas uma preposição também pode preposicionar o seu objeto direto. Uma preposição trabalha com as várias locuções que temos. As locuções adjetivas, as locuções prepositivas, as locuções conjuntivas, as locuções adverbiais. São locuções preposicionadas. A preposição também trabalha com o complemento nominal. O complemento nominal é obrigatoriamente preposicionado. A preposição trabalha com o agente da passiva. Gente, a preposição trabalha com várias estruturas. Então, qual é a tendência do aluno? É olhar para uma preposição e já deduzir a presença de um objeto indireto. Não é verdade. Analise direitinho. Uma preposição trabalha com várias estruturas. Tá? Não se perca nisso. Tudo bem? Mas o item está certo. Vamos à questão 9? Vamos à questão 9. Deixe-me ver se eu arranjo um espaço aqui para mim. Vai lá. Questão 9. Dos vinhos nacionais degustados, apreciei mais a este. O termo sublinhado na oração classifica-se como objeto indireto. Olhe para cá. A este. Ih, Rose, já viu uma preposição. Você viu uma preposição? Você logo pensa em quê? Em objeto indireto? Não mais. Você pode deduzir agora várias estruturas aí. Várias estruturas podem ser preposicionadas. Vamos lá? Dos vinhos nacionais degustados, apreciei... Olha o verbo. Vamos começar pelo verbo, gente. Apreciei mais a este. Quem é que está apreciando alguma coisa aqui, galerinha? Eu. Ó, sujeito. Sujeito. Quem aprecia a regência? A regência. Você só saberá o que é isto aqui se analisar a regência do verbo. Então, de acordo com a interpretação e de acordo com a regência do verbo apreciar, quem aprecia, aprecia algo. Quem aprecia está apreciando algo. Ou seja, o seu verbo aqui é transitivo, o quê? Direto. Quem aprecia, Rose, está apreciando o quê? A este. Quem aprecia está apreciando a este, objeto direto. Mas veio com preposição. Então, chame objeto direto o quê? Preposicionado. Olha aí.
Objeto direto preposicionado. Você entende o que eu estou falando? Tudo bem, gente? Como é que é aqui? O termo sublinhado na oração classifica-se como objeto indireto. Verdade ou mentira? Mentira. Não é indireto, é o quê? Direto. Então, mais uma vez, seu item está o quê? Errado. Então, vai aparecer direto na sua prova questão assim, uma ideia associada a uma estrutura, na verdade, associada a uma preposição, uma estrutura preposicionada, e sua concorrência vai logo deduzir que se trata de um objeto indireto. Você já vai analisar com um pouquinho mais de cuidado, vai perceber a regência, vai interpretar o seu texto. Por favor, o que interessa é sempre a regência dos termos com que você trabalha quando se trata de preposição. Tudo bem? Analise. Eu devo parar um pouquinho aqui, Pararei, mas em seguida voltarei com outras questões a você. Nós vamos analisar outras questões, nós veremos os outros verbos, o verbo de ligação, o verbo intransitivo, como é que tudo isso funciona em um determinado período e como é que tudo isso é cobrado em prova. Mas você está percebendo, né, galerinha, que quando você analisa por este ângulo, sujeito, verbo, complemento, cadê as três estruturas? Sempre se preocupando em encontrar as três estruturas. Cadê o sujeito? Cadê o verbo? Cadê o complemento? Entendendo? Não apareceu o complemento. Meu período ainda traduz o enunciado de sentido completo? Meu verbo só pode ser intransitivo. Então, eu preciso dessa abertura, eu preciso, na verdade, agora dessa visão mais ampla a respeito dessas estruturas oracionais. Não fique engavetando os seus termos. Rose, eu quero um verbo transitivo direto. Então, eu vou abrir esta gaveta porque todos eles estão aqui. É ler, interpretar e perceber qual é a regência. A interpretação é fundamental. Tudo bem, gente? Mas voltarei com outras questões. Deverei parar por aqui. Até mais então, galerinha.